Senhor. Amados irmãos, eu quero compartilhar aqui alguns versículos da Palavra de Deus que se encontram na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 18. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glórias a Deus. Feche seus olhos, amados irmãos, por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Senhor, a palavra foi proferida, ó Deus. Não são palavras de homens, ó Pai, mas é a palavra do Senhor que inspirou, ó meu Deus, o autor sagrado através do Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a conduzir todas as palavras a partir de agora, Senhor. Joga por terra toda distração, Pai. Joga por terra toda preocupação, Senhor. Joga por terra, ó meu Deus, todo sentimento que possa surgir para atrapalhar este momento, ó meu Deus. Que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer transmitir para cada um de nós nesta manhã. Que os nossos corações estejam abertos e receptivos à palavra do Senhor. A Tua palavra é quem diz, ó Pai, que é Teu Santo Espírito quem convence, Senhor, da justiça, do juízo e do pecado. E é crendo nesta palavra, meu Deus, que eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Pode sentar, amados irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, para contextualizar, para a gente entender por que é que Paulo, escrevendo para esta igreja, para os irmãos tessalonicenses, por que ele abordou este tema? Porque se a gente lê simplesmente essa epístola, parece que está meio fora de contexto. Por que Paulo quebrou um assunto e falou sobre ressurreição? Para a gente entender o porquê disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como que esta igreja foi inaugurada e o momento que eles estavam vivendo. A Bíblia nos diz que Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele saiu a visitar algumas igrejas na Galácia, igrejas que já estavam estabelecidas, e ele tinha um propósito, ele tinha um desejo de fundar mais igrejas na Ásia, ele queria ir para a Bitínia, mas a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor o impediu. Paulo tinha um plano, Paulo tinha um propósito, mas o propósito de Deus era outro. E Paulo, sensível à voz do Senhor, ele seguiu a ordem do Senhor, ele seguiu o direcionamento do Senhor. A Bíblia nos diz que ele foi para Troade e ali ele teve uma visão. E nesta visão apareceu para ele um homem, apareceu um varão dizendo: Paulo, passa a Macedônia, ou venha para a Macedônia e nos ajude. Aí Paulo entendeu que aquilo era um sinal da parte de Deus, que ele deveria ir para a Macedônia. Então Paulo, no outro dia, ele partiu, foi para uma ilha chamada Samotrácia, dali ele foi para um porto que existia naquela ilha, uma cidadezinha chamada Neápolis, e dali ele partiu para a Macedônia, atendendo ao chamado do Senhor. Ele desembarcou na Macedônia, numa cidade chamada Filipos, onde ali ele fundou uma igreja essa que é a destinatária da epístola aos Filipenses. A Bíblia nos diz que ali ele fundou uma igreja na casa de uma mulher chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Púrpura era um material caro naquela época, que era usado para fazer vestimenta para a nobreza. E a Bíblia nos diz que ele fundou aquela igreja ali. E os irmãos conhecem a história, foi lá em Filipos que Paulo e Silas, eles foram açoitados porque eles libertaram uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Além de serem açoitados, eles foram presos. Os irmãos conhecem a história, inclusive tem muitos louvores que falam acerca dessa passagem bíblica, que diz que próximo da meia-noite, Paulo e Silas, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar com Deus, ao invés de reclamar da sorte, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor.
E a Bíblia nos diz que por eles fazerem isso, num dado momento, o Senhor ele faz um milagre. O Senhor ele faz com que os alicerces da prisão eles venham a estremecer e todos os presos foram soltos. É ali também em Filipos que nós temos aquele versículo maravilhoso, onde aquele carcereiro que tinha incumbência de tomar conta daqueles presos, ele vendo o que aconteceu, ele se dirige a Paulo e pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui nós temos um versículo chave sobre a salvação, o que é necessário para ser salvo. E a Bíblia nos diz que saindo dali, depois que ele foi solto da prisão, Paulo e Silas, eles continuaram a sua jornada. Eles foram para Anfípolis, dali foram para uma outra cidade, fizeram um trajeto e chegaram até a capital da Macedônia. Capital essa que tinha o nome de Tessalônica. E ali Paulo, ele também inaugurou uma igreja. Só que o trabalho de Paulo foi muito breve ali em Tessalônica. Ele teve algumas dificuldades ali, porque por mais que algumas pessoas dessem ouvido a palavra de Deus, muitos judeus eles se uniram, eles não gostaram daquilo, eles juntaram um monte de pessoas, um monte de baderneiros para poder fazer um escarcéu ali e acabar com aquela pregação do Evangelho. Paulo pregou em 3 ocasiões ali na sinagoga e devido à perseguição, devido ao risco, ele teve que sair de Tessalônica. Dali ele foi para uma cidade chamada Bereia, onde ali ele foi mais bem recebido. A Bíblia nos diz que aqueles judeus ali da Bereia, eles faziam algo que todo cristão deveria fazer. Todo cristão deveria ter por hábito isso. A Bíblia diz que enquanto Paulo pregava, os irmãos bereanos, eles ficavam com a escritura aberta, comparando e confrontando tudo que Paulo falava com o que estava escrito. Se todo cristão fizesse isso, nós teríamos a certeza que muitos não se deixariam levar por doutrinas que são de homens, por palavras eloquentes, por espetáculos, por pregações que não têm embasamento bíblico. Mas a Bíblia nos diz que aqueles que perseguiram Paulo em Tessalônica ficaram sabendo que ele estava na Bereia e foram para lá com o bando deles para atrapalhar a vida de Paulo. A ponto de Paulo ter que sair da Bereia também, e ele foi para Atenas, capital da Grécia. Esse nome é devido a uma deusa que eles adoravam naquela época, a deusa Atena, ou dependendo do estudo mitológico, a deusa Minerva, deusa da guerra e da sabedoria. Mas Paulo, ele foi saindo, ele continuou o trajeto dele, mas ele estava com uma preocupação em seu coração. Ele estava preocupado com aqueles irmãos lá de Tessalônica, aqueles que haviam recebido a Jesus como Senhor e Salvador, porque ele ficou pouco tempo, e ele sabia que haviam ali muitos novos convertidos, pessoas que ainda não tinham o embasamento firme do Evangelho, pessoas que ainda não estavam alicerçadas na palavra. E aquilo começou a incomodar Paulo. E Paulo ali em Atenas, ele se encontrou com Timóteo. Enquanto ele fez a obra em Atenas, ele falou para Timóteo: Timóteo, volta lá em Tessalônica, vê como é que está a situação lá, vê como é que estão aquelas pessoas. Eu estou preocupado, Timóteo, eu estou preocupado com aquelas pessoas. Alguma coisa estava me incomodando. E ele mandou o jovem Timóteo, que era um obreiro, lá para Tessalônica, enquanto Paulo ficou em Atenas ali, pregando a palavra. E ali a Bíblia diz que ele se confrontou com alguns filósofos epicureus, que eram discípulos de Epicuro, que é um filósofo famoso da filosofia grega. Ele se degladiou com filósofos estoicos, que eram descendentes de Zênon. Aí ali ele pregou no Areópago. Os irmãos conhecem a história, que ele aproveitou uma deixa de uma placa que ele viu, era uma cidade idólatra, que dizia ao Deus desconhecido, e ele usou aquilo como uma deixa para pregar o Deus Todo-Poderoso para eles. E dali ele foi para uma cidade chamada Corinto, capital da província da Acaia. E ali em Corinto ele se encontra novamente com Timóteo. Timóteo volta de Tessalônica trazendo notícias para Paulo. Falou: Paulo, olha, o pessoal de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, eles estão perseverando na fé. Só que eles estão preocupados com uma série de questões doutrinárias. Eles estão com muitas dúvidas, e isso está fazendo com que eles percam a esperança. E Paulo, recebendo essas notícias do jovem Timóteo, ele decide escrever uma carta e depois uma segunda carta para aqueles irmãos, com o objetivo primeiramente de demonstrar a sua felicidade em saber que mesmo com pouco tempo daquele trabalho que fora desenvolvido ali, os irmãos perseveravam na fé.
E um outro propósito dessas cartas era esclarecer algumas dúvidas daqueles irmãos que estavam fazendo com que eles se entristecessem. Então foram as primeiras cartas que Paulo escreveu, foram as epístolas aos Tessalonicenses, e ele escreveu estando na cidade de Corinto. E dentre as dúvidas que aqueles irmãos tinham, estava justamente este ponto relacionado à ressurreição. Eles estavam preocupados, por quê? Porque eles acreditavam que Jesus iria voltar para buscar os seus, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Mas aí eles ficavam com aquela dúvida: puxa, mas muitos irmãos morreram nesse meio tempo. E esses que estão mortos, eles não vão ser beneficiados com a volta de Jesus. E por causa desta preocupação, eles se entristeceram. Eles ficavam tristes, falaram: poxa, tem pessoas que eu amava e que morreu. Eu estou aqui, se Jesus voltar, eu vou saber disso, eu vou ver, eu vou subir com o Senhor. Mas e o meu amigo, meu parente, o meu irmão, meu pai, minha mãe, aqueles que morreram crendo que seriam arrebatados com o Senhor, qual vai ser o fim deles? Eles não vão ser privilegiados como nós seremos. E aí Paulo, diante desta dúvida, ele escreve essas palavras que nós lemos, para esclarecer aqueles irmãos acerca da ressurreição, acerca da salvação, acerca da volta de Jesus. Então ele diz aqui, amados irmãos, no versículo de número 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecedores. Não é ignorante aquele que grita, que berra, que discute, que quer brigar, não é isso. É ignorante no sentido de ignorar alguma coisa, de desconhecer alguma coisa. Irmãos, esse primeiro trecho ele é tão forte que ele se aplica até os dias atuais. Muitas pessoas erram, cometem erros por desconhecerem a palavra, por desconhecerem as doutrinas fundamentais da fé cristã. E parte dessas doutrinas Paulo ele elenca na continuidade dos versículos que foram lidos. A Bíblia nos diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar diante de Deus aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, que é a espada do Espírito. A espada não tem valor nenhum se a gente não sabe manejar. Então é importante que todo crente busque se desenvolver no conhecimento do Senhor através da palavra. Só assim os irmãos não se deixarão levar por ventos de doutrina, por espetáculos, por shows que são feitos, por pregações que são eloquentes, mas de Bíblia não tem nada, por palavras que só vêm para massagear o ego daqueles que querem muitas das vezes justificar os seus próprios pecados. É através do conhecimento. Então Paulo ele diz para aqueles irmãos: não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês sejam desconhecedores desta doutrina, que ela é fundamental na fé cristã. Então ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Irmãos, eu abro um parênteses aqui para dizer que aqueles irmãos, aqueles novos convertidos lá de Tessalônica, eles estavam sendo fortemente influenciados pela cultura daquela época e daquela região. As pessoas que eram do mundo, elas acreditavam que o corpo ele era essencialmente mau, e a alma ela era essencialmente boa, e ela estava presa num corpo, ela estava ali enclausurada, e quando vinha a morte, ela simplesmente se libertava e acabou por ali. Então eles estavam deixando com que a cultura e o conhecimento do mundo entrasse dentro da igreja. Ao invés da igreja influenciar o mundo, ela estava sendo influenciada. E qualquer semelhança aos dias atuais não é mera coincidência. Muitas igrejas, muitos ministérios estão se deixando influenciar pela cultura lá de fora. Muitas das vezes, amados irmãos, desprezando atributos de Deus, desprezando alguns atributos em detrimento de outros.
Tem muitas pessoas lá fora que veem Deus somente como amor. Ah, mas Deus é amor. Então Deus, ele tolera qualquer coisa. E muitas pessoas dentro da igreja acreditam nisso. Quantas pessoas muitas das vezes questionam: ah, mas se Deus é amor, por que Ele deixa acontecer algumas coisas que acontecem nos dias atuais? Isso é uma pergunta muito mal elaborada. Se nós conhecêssemos todos os atributos de Deus, essa pergunta seria melhor elaborada se ela fosse feita assim: por que um Deus que é amor, um Deus que é soberano, um Deus que é justiça, um Deus que é criador, Ele deixa algumas coisas acontecer? Aí a gente começa a entender por que algumas coisas acontecem e por que Deus nem sempre ele intervém no curso da história. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz que vocês não sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. O mundo lá fora está dizendo que depois que morre acabou. Depois que morre a alma se desprende e ela vai ser feliz ali e não tem nada a ver com Jesus. E na atualidade, irmãos, muitas pessoas se deixam influenciar por crenças e por doutrinas do mundo em relação à questão da morte. Muitos cristãos temem a morte por não saber o que ela significa. A pessoa que não acredita em Deus, se você perguntar para ela o que acontece depois da morte, ela fala: ó, morreu, acabou. Não tem mais nada para acontecer. Simplesmente termina ali a história da pessoa. Se você perguntar para algumas religiões aí fora o que acontece depois da morte, eles vão dizer o seguinte: depois da morte o espírito volta, ele reencarna. Se ele foi mau, ele vai reencarnar numa condição ruim, e depois ele vai reencarnando, até ele conseguir atingir o estágio de luz. Isso não tem embasamento bíblico nenhum. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Alguns lá fora, se você perguntar o que acontece depois da morte, eles vão dizer: olha, o ser humano ele não é bom o suficiente para poder estar no céu, mas ele também não é tão ruim para ir direto para o inferno. Então ele vai ficar num estado intermediário, num lugar chamado purgatório. E ali ele vai evoluir, e ali orações dos que estão aqui vão fazer com que ele atinja um estágio que ele possa sair dali. Isso também não tem embasamento bíblico. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus ali, quando estava sendo crucificado, o ladrão na cruz que estava do lado dele, que o reconheceu como Senhor e Salvador, Jesus disse para ele o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso também é uma doutrina que não tem base bíblica. Outros aí fora, se você perguntar o que acontece depois da morte, eles podem dizer: a alma vai ficar dormindo, ela vai ficar descansando. Isso também não é verdade. Isso também não resiste a uma boa análise bíblica. Quando o Senhor Jesus fala acerca dos que dormem, Ele estava usando ali uma figura de linguagem para caracterizar o descanso. A alma não fica inconsciente, a alma fica consciente, e ela se lembra das coisas. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Eles estavam ali mortos, estavam conscientes. Então também é uma doutrina que não resiste. Quem dorme é o corpo e não a alma. O que acontece então depois da morte? Antes da gente entrar aqui na questão da ressurreição. Aquele que morre com Cristo, porque a Bíblia nos diz aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança, ou com os demais para quem não existe esperança. Aqui fica muito claro que existem dois grupos de pessoas: aqueles que são irmãos, ou seja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, e o restante. O restante não importa a denominação, não importa a fé que professa, é o restante. E para esses não existe esperança. A Bíblia diz, lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, que naquele dia os povos, as pessoas ressuscitarão do pó, uns para a glória eterna, e outros para o desprezo e tormento eterno. Amados irmãos, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei até assustado. Era próximo da meia-noite, quando Ele me deu essa palavra. Eu até pensei: será que o chão vai tremer aqui, como aconteceu na passagem de Paulo e Silas? Mas se eu não disser isso, irmãos, eu estarei negligenciando uma ordem direta do Senhor. Não existe terceira via, não existe segunda chance para quem morre. Se morrer sem Cristo, é o inferno.
e depois um lugar pior do que o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Se morrer com Cristo, vai para o céu, aguardando o dia da volta do Senhor, para voltar junto com Ele e para reinar. Não existe outro caminho. Ah, mas eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu não devo nada para ninguém, eu nunca matei ninguém, nunca fiz nada que as pessoas possam lá fora me criticar. Isso não é suficiente. A dívida que todos nós temos, para aqueles que aceitaram Jesus, tinham essa dívida e não tem mais. Ela era uma dívida impagável. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas teve um que pagou essa dívida por nós. E esse um é Jesus Cristo. E somente através dele há a salvação. Então, continuando aqui, amados irmãos, Paulo diz: eu não quero que vocês desconheçam acerca da salvação. Vocês estão preocupados com aqueles que morreram, em Cristo. Aí ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Isso aqui também é uma outra base da fé cristã. Nós cremos que Jesus morreu. Morreu por quê? Para pagar a dívida pelos nossos pecados. Nós merecíamos morrer, mas Jesus levou sobre si essa dívida. Nós que somos culpados fomos inocentados, mas para que os culpados fossem inocentados, um inocente teve que ser tido como culpado. Ele morreu por nós. Ele morreu por cada um de nós, para fazer os nossos desejos, as nossas vontades, para ser um Jesus que existe só para me satisfazer, para dar aquilo que eu quero? Não, para nos unir novamente com o Pai. A Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 5: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Quem não é justificado não tem paz com Deus. Não tem paz com Deus. Então, se cremos que Jesus morreu, mas Ele não ficou morto, mas Ele ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, está uma grande diferença. Paulo não estava falando baseado em doutrina de homens, ele não estava falando baseado em pensamento de filósofo, ele não estava falando baseado naquilo que ele achava, ele não estava falando baseado naquilo que fazia mais sentido ou menos sentido para ele, porque muitas das vezes a gente quer que a Bíblia faça sentido para a gente, de Gênesis a Apocalipse, para a gente acreditar. Isso nos leva a ser seletivos. Essa parte eu aceito, essa parte eu não aceito. Ou nós cremos que a palavra de Deus ela é verdadeira, ou nós não cremos. Então Paulo diz: eu digo isso pelo Senhor. Então ele está falando aqui que aquilo que ele está ensinando estava vindo da parte de Deus e não da parte do próprio apóstolo Paulo. E ele diz aqui: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha que coisa interessante, quando Paulo fala, nós, os que estivermos vivos. Paulo, naquela ocasião, ele tinha a expectativa, a esperança de que Jesus ia voltar naquele momento. Ele ia voltar e Paulo ia ver a volta do Senhor Jesus. Ele tinha essa esperança, ele tinha essa expectativa. Ele falou, nós os que estivermos vivos quando ele voltar. Ele acreditava que Jesus ia voltar naquela época. Nós sabemos que não aconteceu, mas o que a gente aprende com isso? O cristão verdadeiro, aquele que ama o Senhor Jesus, ele tem que ter anseio pela volta do Senhor. Ele tem que ter o desejo que Jesus volte agora. Mas infelizmente, existem muitos cristãos, quando a gente fala acerca desse tema, eles falam, não, eu quero que Jesus volte, mas eu quero primeiro realizar alguns projetos que eu tracei para mim, que eu defini. Eu quero casar primeiro. Eu quero construir minha casa. Tem uma viagem que eu não fiz ainda. Amém, é bom sonhar. Jesus, Ele abençoa. Jesus, Ele é poderoso. Ele pode satisfazer, sim, os desejos do nosso coração. Mas nenhum desejo pode estar acima da vontade de que Jesus volte para estar com Ele na glória.
E Paulo, ele tinha essa expectativa. Tudo bem que nós sabemos que com o decorrer do tempo, Paulo percebeu que aquilo não ia acontecer. Se a gente pega a última carta que ele escreveu, que foi 2 Timóteo, ali ele já está convicto que ele ia morrer e não ia ver Jesus voltar. Mas Jesus pode voltar hoje. Pode voltar daqui a alguns minutos. A Bíblia diz que a volta do Senhor, ela vai ser iminente. Ninguém sabe quando vai acontecer. A Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Vai pegar muita gente de surpresa. Aí não tem segunda chance. Aí não tem misericórdia, Senhor. Mas veja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí só vai haver tristeza. Então, amados irmãos, por que eu estou dizendo isso? Se tem alguma coisa hoje na mente ou no coração dos irmãos em relação à volta de Cristo, que está te incomodando, aquele pecado de estimação, aquela fé fraca, qualquer tipo de situação em relação a isso, é o momento, é o dia de se consertar. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e abandona, este alcança a misericórdia. Irmãos, não existe outro caminho. Só existem dois grupos. Aquele que, como Paulo disse nessas palavras, vai ressuscitar quando Jesus voltar, e aqueles que vão participar da chamada segunda ressurreição, que é para o julgamento do juízo final. Não existe outra alternativa. Se vocês aprenderam outra coisa lá fora, cresceram imaginando que era de uma outra maneira, isso é mentira de Satanás. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador e se desviou dos caminhos do Senhor, se arrependa dos seus pecados, volte para o Senhor. E se você por algum motivo não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador ainda, faça isso. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Pode ser a qualquer momento, pode ser iminente, ou pode ser que Jesus não volte agora, mas eu posso ter um infarto, por exemplo, acontecer alguma coisa e morrer. E aí, o que vai acontecer no pós-vida? E a Bíblia continua dizendo aqui, amados irmãos, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é morrer em Cristo? Morrer em Cristo é morrer salvo. É morrer salvo em Cristo Jesus. É tendo os nossos pecados, nossas dívidas que eram impagáveis, pagas pelo Senhor Jesus. A morte para o crente não é o fim. O homem foi feito para viver eternamente. Todos nós viveremos eternamente. A grande questão é onde nós passaremos a eternidade. É no lago de fogo e enxofre? Ou é servindo ao Senhor e glorificando o nome dEle? E a Bíblia nos diz, amados irmãos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E quando isso acontecer, amados irmãos, a Bíblia nos diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, isso vai ser muito rápido, isso vai ser num abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo de fazer as malas, não vai dar tempo de se arrepender. Num piscar de olhos, tudo isso vai acontecer. Num piscar de olhos, as almas daqueles que foram salvos em Cristo Jesus, elas vão se encontrar com o corpo deles que vai estar aqui enterrado, vão ressuscitar com o corpo glorificado, e nós teremos o nosso corpo transformado num corpo semelhante ao do Senhor, um corpo que não é sujeito a enfermidades, um corpo que não é sujeito ao desgaste natural do tempo, um corpo que não sente dores. E lá não haverá mais tristeza, e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. O Senhor Jesus vai voltar a qualquer momento, porque Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, porque os anjos confirmaram isso, logo após o Senhor Jesus proferir suas últimas palavras registradas na terra, quando Ele dá a ordem para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele foi assunto ao céu, Ele começou a subir. E aí os discípulos começaram a olhar para ele, 2 varões de branco, 2 anjos apareceram e falou: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer da mesma forma. Nós nos encontraremos com ele. Mas para isso, nós temos que renunciar a algumas coisas. Nós temos que renunciar à nossa razão. Nós temos que renunciar ao nosso ego.
Ali atrás, para os irmãos que não perceberam, está escrito: transformando pessoas em discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus, Ele deu, dentre as inúmeras orientações que Ele passou, Ele disse que aquele que quiser ser discípulo dEle, ou seja, aquele que quiser vir após mim, quem é que vem após? É aquele que segue os passos. E quem segue o passo é discípulo. Primeiramente, negue-se a si mesmo. Negue-se aos seus desejos, ao seu ego, ao seu pecado de estimação, aquilo que você acredita que é certo. Negue aquela crença de pintar um Deus conforme eu gostaria que Ele fosse, e não como Ele efetivamente é. Mas não somente negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, Jesus disse. Em outras palavras, muitas pessoas acham que tomar a cruz é enfrentar os problemas do dia a dia. Não, tome a sua cruz significa: esteja disposto a morrer pelo meu nome, esteja disposto a entregar a sua vida em prol do Evangelho. E aí, depois que você estiver disposto a isso, você pode me seguir. Amados irmãos, eu quero terminar aqui dizendo, versículo 17: e assim estaremos sempre com o Senhor. É a eternidade. Nós estaremos sempre, para sempre com o nosso Mestre. E isso é motivo de medo? Não. Isso é motivo de tristeza? Não. Isso é motivo de alegria. Onde o próprio apóstolo Paulo diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Está triste? Está chateado com o que está acontecendo? Seja consolado, que aquilo que te espera é muito maior do que aquilo que você está enfrentando hoje. E se tem alguém aqui, amados irmãos, nesta manhã, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, essa é a oportunidade. Não deixa para depois. Pode ser que nós não tenhamos esse depois. Pode ser que esse depois não exista para a gente. O Senhor Jesus vai voltar num abrir e fechar de olhos. E em nome de Jesus, se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, não se envergonhe. Não tenha vergonha, porque se você se envergonhar de Jesus, Jesus vai se envergonhar de você naquele grande dia. Recebam a Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, para estar com o Senhor na eternidade. Tem alguém aqui, amados irmãos, não precisa nem vir aqui na frente, só faz um sinal com a mão, que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e queira receber o Senhor Jesus hoje. Como o pastor disse, nós não somos religiosos, a gente não está oferecendo uma igreja. É óbvio, se vocês quiserem congregar com a gente, serão muito bem-vindos, vai ser um motivo de alegria no nosso coração. Mas nós estamos te oferecendo Jesus. Jesus que pode salvar a tua vida, que pode salvar a tua alma. Tem alguém aqui que quer receber a Jesus como Senhor e Salvador? Bendito seja o nome do Senhor. Tem uma jovem ali que está levantando a mão. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem mais quer receber a Jesus como Senhor e Salvador? Como diz aquele hino antigo, mais uma pessoa ali: bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Não deixe para amanhã. Tem um louvor antigo que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tem mais alguma alma que queira receber a Jesus como Senhor e Salvador? Não é mudança de religião, não é placa de igreja, mas é receber a Jesus. E a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo de Deus, que é a marca da promessa, que é a marca da distinção do crente. Aquele que não tiver essa marca não vai subir. Tem alguém aqui que se sente incomodado, sente que se desviou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com o Senhor nesta noite? Nesta manhã. Levante sua mão também. Temos um irmão ali que quer se reconciliar com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja. Irmãos, fiquem em pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu glorifico o teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, essas pessoas, ó Pai, que aceitaram a teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, ó meu Deus. A tua palavra é quem diz, ó Pai, que quando uma alma se rende aos pés da cruz, a festa no céu, ó Senhor.
e aqui na terra o nosso coração se alegra, ó meu Deus. Escreve o nome dessas duas pessoas, ó Pai, que receberam teu Filho Jesus, escreve no livro da vida do Cordeiro, ó Senhor. E como diz a tua palavra, que neste momento, ó meu Deus, elas recebam o Espírito Santo sobre a vida delas, para guiar, para conduzir, para consolar, ó Pai. E este jovem também, Senhor, que se desviou dos caminhos do Senhor, mas que agora está se reconciliando contigo, ó Pai. É a tua palavra quem diz, Senhor, que aquele que se arrepende e abandona, ele alcança misericórdia, ó meu Deus. Assim como aquele pai recebeu o filho pródigo de braços abertos, ó Senhor. Receba, ó meu Deus, o teu filho, ó Pai, da mesma maneira, ó Senhor. E que como houve festa, ó meu Deus, daquela parábola, que haja festa no céu também, ó Senhor. Oh meu Deus, tu és maravilhoso, tu és misericordioso, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor. Te louvo e te glorifico, ó meu Deus, pela vida de cada um que aqui está, ó Pai. E rogo a ti, Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó meu Deus, aqueles que estão nos caminhos do Senhor, Pai, que não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor. E que nós tenhamos sempre esta esperança, ó Jesus, que o Senhor veio, o Senhor morreu, deu a vida por nós, o Senhor ressuscitou e o Senhor vai vir para buscar a tua igreja. Enquanto o mundo vai passar o pior período da história aqui, nós estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o nosso pastor.